Fala galera, beleza? A videoaula de hoje é para mostrar para vocês um pouquinho do recurso do Google Documentos que a gente utiliza no nosso diário de bordo e para ajudar vocês a criarem documentos de texto aí mais organizados e formatados, tá? Que facilita muito a leitura e organiza a vida de vocês. Então, a gente vai acessar o Google Documentos, ó, Google Documentos. Eu vou utilizar, vamos criar um novo do zero primeiro aqui, Google Documentos. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente entra no nosso caderno de campo online, para quem ainda apresenta algum problema quanto a isso. Então essa é a interface do Google Documentos. E para criar um documento em branco, basta clicar aqui ó, em branco. Tem uma outra forma também, quando a gente está lá no Google Classroom, vamos entrar no nosso Google Classroom aqui. A gente tem aquele íconezinho lá de vários pontinhos, 9 pontinhos aqui no canto. Basta a gente clicar aqui em Google Apps e clicar em Documentos. E a gente vai entrar na mesma interface, certo? Então ele nada mais é do que um documento de texto que a gente pode formatar da forma que a gente bem entender. Bom, informações rápidas aqui. Como é que a gente coloca o título? Lá em cima, documento sem título, clica 2 vezes. Ó, vou colocar teste. Depois que tu clicou, já ficou salvo. Vocês vão notar que aqui em cima aparecem alterações salvas no Drive. Aí, todo momento, de 2 minutos, enfim, ou depois que eu faço uma alteração, por exemplo, ó, ele já está salvando lá em cima, tá? Então ele salva automático esse nosso conteúdo. Eu vou utilizar aqui um criador de textos aqui, vamos colocar a quantidade, vou colocar 5 parágrafos, vou colocar 10 parágrafos para fazer bastante coisa. Tipo de texto, só texto mesmo, iniciar com letra, blá 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 blá, blá gerar texto. E ó, a gente tem aqui um texto, eu vou copiar esse texto aqui e colar lá no nosso documento para a gente poder formatar. Então, deixa eu copiar aqui. Aí deu, dá um Ctrl C. Vamos lá para o nosso documento, agora a gente não precisa mais gerar. Tá aqui o nosso texto, ó. Vendo que quando a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, ele fica meio desconfigurado, assim. A primeira coisa, a gente precisa selecionar tudo, ó, se a gente quer chegar numa formatação boa ou aceitável. A gente seleciona tudo, ó, e clica nessa ferramenta aqui no cantinho, que é um T com uma barra cortando ele, é limpar formatação. A gente pode também dar um Ctrl barra, também vai limpar a formatação. Eu dei um Ctrl Z aqui no caso. Vamos dar Ctrl V de novo. E vamos dar um Ctrl barra. Ah, ele vai limpar a formatação de vocês, ó. Não parece aqui, mas ele limpou. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar tudo de novo e vou colocar um negrito. Ó, quando eu selecionar tudo, o que vai acontecer? Ele vai tirar o nosso negrito, ó. Limpar formatação, tirou o negrito. Então, a gente sempre limpa a formatação aqui para começar a formatar alguma coisa do zero, para não ter nenhum vício no meio. A primeira coisa que todo mundo que pega um documento assim, a primeira vista gosta de ver é essas duas linhazinhas aqui, ó, que a gente chama de margem, bem alinhadas, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente seleciona todo o texto aqui e lá em cima a gente tem um menu de alinhamento. A gente tem, ó, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, justificar. Normalmente, quando a gente pega um documento, a gente tende a olhar com melhores olhos os trabalhos que estão justificados, que é os que estão alinhados dos dois lados das margens, tá? O que é margem? Margem é essa reguinha aqui de cima, ó. Quando a gente mexe, é a margem da nossa folha. O quantos centímetros a gente tem do início do nosso parágrafo, do início do nosso texto, em relação ao início da folha. Então esse tamanhozinho aqui, ó, dá 2,5 centímetros aqui, ó, dá pra ver pelos números em cima. Ah, eu quero mexer na margem. Seleciona o parágrafo que tu quer mexer na margem e aí tu mexe na régua aqui, ó, um lado ou do outro. Lembrando que se eu mexer na margem, limpei a formatação, ela volta para a configuração padrão do aplicativo. Então vou colocar aqui justificado. A segunda coisa, tabulação. O que é tabulação? Aquele espacinho que a gente bota no início do parágrafo. Como é que a gente faz isso? A gente aperta o Tab do teclado de vocês. É aquele que tem uma seta para cada lado. A gente aperta o Tab, ele vai dar uma tabulação. Notem que antes do Tab, a nossa setinha lá em cima da régua estava com uma seta e uma barra em cima. A barra em cima é a tabulação. Quando a gente dá o Tab, essa barra vai para o lado, ó. Ela fica 1,27 centímetros
da margem, que é essa primeira linha aqui. A gente pode trocar ela? Pode, é só mexer aqui, ó, 1,5, por exemplo. A margem ficou para 1,5. Ok? É assim que a gente trabalha aqui nessas margens. Quando eu dei o tab no 1, ó, ele já deu tab nos outros textos também. Por quê? Nos outros parágrafos. Porque ele respeitou a margem da primeira linha de cada parágrafo. Lembrando que para isso acontecer, eu limpei a formatação, justifiquei o texto aqui e agora estou configurando todo o meu texto. Quero colocar itálico. Seleciono a palavra, clico em itálico. Normalmente num texto em português que tem palavras em inglês, as palavras em inglês sempre estão em itálico. Fica a curiosidade. Quero colocar um sublinhado. Seleciono a palavra e clico no U para sublinhado. Quero trocar a cor da palavra. Seleciono a palavra, clico em cima da cor e escolho a cor que eu quero da minha letra. Posso trocar a cor do fundo da palavra como marca-texto? Pode, essa ferramentinha aqui do lado, cor de destaque. Normalmente a gente vê marca-textos amarelos nos documentos, tá? Quero trocar a letra, a fonte no meu texto. Como é que eu faço? Eu seleciono o texto que eu quero trocar a letra e venho aqui onde está escrito Arial, que é fonte. A gente clica aqui na fonte e escolhe uma das tantas fontes que a gente tem aqui no documento. Normalmente, em trabalhos escolares, a gente usa Arial ou Times New Roman, tá? Elas são bem parecidas, inclusive. Tamanho da letra é o que está do ladinho aqui, ó, esse 11. Tamanho da fonte. A gente tem inúmeros tamanhos. Normalmente, o padrão do tamanho dessas letras é tamanho 12 para trabalhos. Então a gente pode selecionar tudo sem medo de ser feliz, colocar ali Arial ou Times New Roman, tá? E colocar o tamanho 12. Tanto com Arial, tanto tamanho 12 e justificado, já muda totalmente a cara do nosso texto. Olha como ele estava, vamos limpar a formatação. Ele estava assim, olha como ele ficou, formatadinho. Muito mais bonito, certo? Outra curiosidade aqui, ó. Para que serve essa caixinha aqui de texto normal? Se a gente tiver um capítulo, um arquivo que tenha seções, ou seja, títulos, vamos colocar assim, a cada parágrafo vamos colocar um título aqui. Título. Para que serve a caixinha de formatação aqui de estilos? Justamente para isso, a gente pode ir num título e dizer, bom, isso é um título. Então a gente marca aqui, ó, título. Tem título 1, título 2, título 3, que é quando a gente tem uma escala de, por exemplo, um título está dentro do outro título, daí é um subtítulo. E a gente vai ter uma escala de tamanhos. Então vamos escolher aqui que ele é um título. Tá? Aula 1 é um título. Aula 2 também é um título. Aula 3 também é um título. Aula 4 também é um título. O que acontece? Agora a gente pode clicar nesse ícone aqui do cantinho, ó, da esquerda. Tá em branco aqui. Esse título aqui do canzinho, esse ícone é abrir estrutura de tópicos do documento. No momento que a gente botou os títulos como título aqui em cima e o que é texto como texto, que já estava por default, texto normal, quando a gente clica nesse ícone aqui do lado, aparece um menu. Esse menu é um menu de navegação dos capítulos que vocês têm, ou dos títulos que vocês têm no documento de vocês. Ó. Quando eu clico no título, ele vai direto pro capítulo que a gente, ou pro capítulo, ou pro subtítulo que a gente tem aqui no nosso documento, tá? Isso ajuda, esse menuzinho aqui ajuda muito a navegar. Outra curiosidade legal é que se a gente tem coisas que vão ser, ou frases que vão ser tópicos, por exemplo, aqui embaixo a gente vai colocar tópicos, tá? Então, como é que a gente insere tópicos aqui? Normalmente a gente vem aqui do ladinho e coloca um asterisco, né? Mas não, se a gente selecionar todos esses 3 tópicos, a gente tem uma ferramenta lá em cima, ó, do lado dos alinhamentos, que é tópicos. A gente pode escolher como uma lista numerada, basta clicar ali e escolher o tipo de numeração que vocês querem. Só como tópicos, que daí só tem as bolinhas, pode ser outros caracteres, pode escolher aqui, ó, tem outras opções para tópicos. E ele já organiza, ó, tanto a numeração quanto os tópicos, ele já organiza os subtópicos, para quando a gente tem um tópico dentro do outro. No nosso caderno de campo, o que a gente vai fazer? Bom, com todas essas formatações que eu mostrei para vocês, vocês podem organizar ele por capítulos, colocar em tópicos as atividades que vocês fizeram ou os passos da atividade da semana de vocês, tá?
nomear com títulos, assim é a melhor forma de vocês não se perderem nas anotações de vocês, ok? Quem precisar de ajuda, pergunta aí. Bom, mas e como é que a gente entra no nosso caderno de campo? Bom, é simples, vamos lá para o nosso Google Classroom. Entrei na minha sala de aula, lá no menu atividades, a gente vai ter o nosso caderno de campo online, tá? Não é só na 6A que tem esse documento, tem em todas as turmas. Se não está aparecendo aqui, ó, a gente clica em ver mais. E ele vai estar aqui, ó, caderno de campo online, em letra maiúscula. A gente clica em cima dessa tarefa e clica lá em ver atividade. Ou já vai aparecer um arquivinho aqui, ó, com o nome de vocês. O meu não tem nome, porque eu criei um modelo para vocês, então vou clicar no caderno de campo. Já tem uma primeira apresentação para vocês, dizendo, ó, instruções do caderno de campo. Manter fontes do tamanho 12 ou no máximo 14 para títulos, que é aquilo que a gente estava comentando. Utilizar a fonte Arial ou Times New Roman. E utilizar imagens de forma consciente. O que eu quero dizer com isso? Não encher de imagem no documento de vocês. Coloca uma imagem e sempre que a gente utiliza uma imagem, a gente precisa comentar o que está sendo mostrado naquela imagem, tá? O que eu quero representar com aquela imagem. Sor, eu não tenho uma nova página, como é que eu faço? Clica aqui no finalzinho do documento, ó. E vem aqui, ó, inserir quebra de página. Inserir quebra de página. O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar uma página no teu documento em branco. E aí tu pode copiar aqui, os textos estão aqui em cima, Ctrl C, e colar aqui embaixo, Ctrl V, e preencher. Pode mudar a cor disso aqui, pode usar esse aqui como título. Por exemplo, aqui eu tinha colocado aula 1. Pode colocar esse aqui como título aqui em cima. Mas ficou muito grande, tu pediu Arial tamanho, ou Times New Roman no tamanho 12, como é que eu faço? Bom, tu definiu como título, tu pode vir aqui, tu tem toda a liberdade de configurar como Arial e configurar como tamanho 12. Ele não vai deixar de ser um título aqui do lado, tá? Não se preocupem, ele vai continuar sendo um título. Essas 3, 4, 5 informações já são suficientes para o caderno de vocês, por cada atividade. Mas eu quero escrever outra coisa. Beleza, vocês podem escrever um parágrafo. A gente fez aqui nesse documento, aqui, ó, um parágrafo contando cada uma das atividades. Não tem problema, muitos colegas de vocês fizeram, pode continuar assim. Certo? Então tá aqui as dicas de como a gente edita um documento de Word. Aqui como a gente acessa o nosso caderno de campo lá pelo caderno online. Lembrando que esse caderno de campo ele já está compartilhado com o meu e-mail. Já consigo editar ele e ler o conteúdo de vocês. Caso ele não esteja compartilhado, eu vou pedir lá depois para vocês clicarem em entregar. Basta vir na atividade, vocês já estão editando o documento que já está na atividade. Aqui eu tenho a vista das entregas, né? Mas vocês vão ter a vista do documento de vocês. Aqui em instruções, por exemplo. E basta clicar em enviar, que ele vai enviar o mesmo caderno que a gente está editando aqui nessa aba. Beleza? Qualquer dúvida para formatação aqui das coisas que eu falei, são alguns pontinhos iniciais do que a gente pode fazer num documento. Pergunta aí no Google Classroom ou pergunta na nossa atividade online.